Boa noite, obrigado por vocês terem vindo. É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer estar atendendo o pedido aí da Itality. Eu sou um ex-aluno aqui da Itality. Eu conheci a Itality através de pessoas que já conheci de vida e trabalho. Estive aqui na Itality, fiz os 2 treinamentos, a parte básica e a parte avançada. Tem uma das minhas professoras está ali agora, me assistindo, trocando de lugar comigo. Né? Se eu tivesse que me vingar agora era um bom momento. Mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho motivo para fazer isso. Bom, eu tenho uma formação razoável, eclética no Colégio Espiritalista. Eu sou formado em psicologia. Eu me especializei em análise transacional, que é uma coisa que não tem muito avanço hoje dentro da psicologia. Ela foi mais para a década de 80, você teve muita evolução na análise transacional. Quem é da área sabe disso. Hoje se fala muito mais em TCC, que não substituiu, mas trouxe mais o conceito de transação em cima do TCC. Eu vou falar um pouquinho só de TCC, só para não deixar em branco. Eu fiz a parte de MBA de gestão de negócios, mas pelo trabalho que eu exercia. Fiz algumas certificações na área de neurolinguística, de coaching, ouvidoria, metodologia de fiz aqui. E tenho 30 anos de experiência no mercado, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui agora, no mercado na área de serviço de TI, mas sempre gerido em cima de pessoas, sempre na parte de contato de pessoas. A ideia dessa palestra ela é informativa, ela não é formativa. A ideia aqui é trazer informação, agregar um pouco de informação sem uma conotação de formar alguém em algum conceito. Tanto que ela é bem abrangente, eu não estou colocando ela em cima de conceitos fechados, né? Aí você vai ver aqui no objetivo geral da palestra. A ideia é a pessoas trazendo um estado emocional mais adequado, para algumas informações sobre recursos para aprender, a parte de aprendizado direcionado. Quando eu falo aprendizado aqui, devem ter professoras aqui, com certeza, né? Bem, temos. Então, aprendizado nesse conceito aqui não é um conceito educacional, tradicional de escolas, né? A ideia do aprendizado aqui é aprendizado de vida, aprendizado sobre experiência, aprendizado de escola, mas aprendizagem como um todo. Até mesmo você aprender com você mesmo, aprender com o que você passa em relação à vida, muito mais do que aprender matemática, português, química, geografia, ou engenharia, ou seja o que for. É óbvio que tudo aquilo que a gente vai passar a informação aqui vai nutrir esse aspecto de aprendizagem, porque a aprendizagem é um conceito que está ligado às nossas emoções e como a gente recebe essa informação. Beleza? Esse rapaz aqui, esse senhor aqui, Richard Bandler e o John Grinder, eles se juntaram de uma forma muito curiosa. Esse aqui é matemático. Esse cara aqui é um professor catedrático de linguística. Um matemático e um cara de linguística. Esse aqui é matemático, esse aqui é um professor de linguística. Eles começaram a estudar a PNL em cima do conceito de programação. Por isso que tem um matemático ali. Como é um processo de programar alguma coisa? Como é que você passa informações encadeadas que geram, no fim, comportamentos? Como é que a minha fala ela pode interferir no seu comportamento e como você interioriza aquilo que eu estou falando? Pode ser, por exemplo, uma ofensa. Né? Eu não vou entrar no mérito da ofensa em si, mas eu posso chegar a você e chamar você por um nome ou por um adjetivo que não lhe pertence. Eu não conheço, não sei pouco, sei seu nome, mas eu posso chegar aqui e te ofender através de uma palavra. Isso significa uma palavra, uma frequência verbal, um ato que não toca fisicamente em você e que você transforma essa informação, ressignifica ela e cria uma emoção. Eu não sou capaz de criar uma emoção em você, nem uma dor. Quem cria é você. Como você ressignifica essa informação, como você pega essa informação que eu disse para você, que você é feio, que você é bonito, ou que eu não gosto de você, ou que você é uma pessoa vulgar, está baseado em quê? Simplesmente uma expressão linguística. Nada mais do que isso. Uma palavra, um tom, um direcionamento, mais nada. Eu não toquei em você, eu não troquei, desculpe a conotação, mas eu não tornei ela uma pessoa vulgar.
Eu não a conheço. Como é que eu torno, através de uma pessoa, de uma palavra, de uma percepção, alguém alguma coisa? Isso é você que torna isso através de um conceito. Tá? Que é o que a gente define como emoção, sensação e significado. A emoção é aquilo que você sente ao ser ofendido ou ser elogiado. Isso traz em você o quê? Pô, me senti bem. Estou me sentindo nas nuvens. Daí vem o sinestésico, joga lá nas nuvens. Né? Isso bateu em mim, né? O sinestésico. Isso soou muito bem em mim, o carro auditivo. Eu já falo um pouquinho mais na frente. Mas eu não toquei em você. Não fiz nada, eu só disse uma palavra para você. A maneira como isso você transformou essa sensação, criou uma sensação e deu um significado que transformou numa emoção, é seu, não me pertence. Então a neurolinguística, ela estuda exatamente isso. Os processos que levam uma palavra, um ato, um gesto em se transformarem em uma emoção. Ou seja, como é que é a ressignificação de uma coisa simples como uma palavra, simples como um gesto, simples como falar ou entonação de voz, ou uma atividade, ou eu gritar, ou eu levantar o braço, ou eu baixar a perna. Por que isso significa alguma coisa para você? O fato de eu, da minha imagem significar algo para você. Minha imagem não chegou no seu cérebro, foi lá dentro e transformou alguma coisa que te emocionou, que te atraiu ou que te repeliu. Você fez isso, baseado no que a gente vai falar na frente. Então, eu só estou nessa contextualização para você entender o que é a PNL, o quão profundo é isso. Então, tem muita gente que pega uma informação dessa, ou de inteligência emocional, pega um conceito e transforma isso numa coisa fechada. Olha, isso é isso, PNL estuda isso. Isso não é. Isso é uma abrangência enorme. Da mesma maneira que a psicologia tem uma abrangência enorme. Quantas linhas de psicologia existem? Todas elas têm denominação de psicologia. Todas elas afetam o ser humano ou criam situações completamente diferentes, focados em quê? Na maneira como você significa aquilo que eu falo. Na maneira como você sente o que eu digo, como você coloca um significado no que você sente e naquilo que você transforma numa emoção. Então a PNL, ela trabalha sobre isso. Você mudar padrões mentais de acordo com a necessidade do indivíduo. Esses padrões, por sua vez, são criados com interação cérebro, neuro e linguagem, ou seja, linguística. A PNL é um estudo de como o cérebro e mente funcionam como criando os pensamentos, sentimentos, estados emocionais, comportamentos, como podemos direcionar e utilizar esse processo. Ou seja, se você detecta que algo disso te incomoda, ou seja, que você está gerando um comportamento ou um pensamento fundamentado numa palavra, e você quer entender por que eu sinto isso. Por que eu me sinto mal quando alguém me acha feio? Ou me diz que eu sou feio? Por que eu me sinto mal se alguém diz para mim que eu sou burro? Imagina, burro é um animal. Né? Como é que eu posso me sentir mal alguém me comparando com um animal que não tem nada a ver com a minha fisiologia? Na verdade, isso não tem a ver com a fisiologia, isso tem a ver com o que você deu de significado para essa palavra. E a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, que vem do histórico de como você elabora esses valores, de que forma essas crenças que a gente vai criando, a gente vai fortalecendo, faz com que ela, ao ser chamada de burra, tenha um comportamento completamente diferente dela ao ser chamada de burra. Ela pode dizer, legal. E ela pode chorar. E a palavra é a mesma, o emissor é o mesmo, o tom é o mesmo, o animalzinho é o mesmo. Mas o sentimento e a conotação que a gente dá e a ressignificação que a gente dá a isso é que muda. E é nesse conceito que a PNL estuda. Eu estou dando uma coisa um pouco mais genérica, mas porque não faz sentido. E eu aconselho a vocês sempre olhar, porque eu vou dar referência. Se vocês querem estudar sobre isso, por favor, busquem a fonte. Cuidado com a internet, cuidado com o YouTube, cuidado com 1000 pessoas que estão aí falando na internet, alguns sérios, alguns não. Então, a fonte, procura a fonte. Quer estudar sobre PNL? Procura os livros que foram feitos pelo Bandler e pelo Grinder. Tem vários livros que eles escreveram, não são complicadíssimos. Então, o conceito da PNL é basicamente isso, é significado.
é aquilo que nós transformamos uma informação linguística, um ato, uma postura física. Como é que a gente interpreta o olhar? Isso está dentro do conceito de programação neurolinguística. Beleza? Ok? Bom, na programação neurolinguística nós temos uma série de coisas. Vamos começar aqui sobre rapport. Rapport, na verdade, espelhamento é uma maneira, tá? Não quer dizer sinônimo. Mas é a capacidade de entrar no mundo de alguém, é a essência de comunicação bem-sucedida. Vamos dar um exemplo de rapport. Rapport é a maneira, por exemplo, eu não a conheço como pessoa, nem conheço o comportamento dela, mas eu tenho uma entrevista, né? E ao sentar diante dela para fazer essa entrevista, eu começo a analisar qual é o comportamento fisiológico que ela tem para tentar não agredi-la com o meu comportamento. Ou seja, se ela me recebe de braços fechados, né, e pergunta para mim, e aí, pode falar. E aí, tudo bem? Então, eu acho o seguinte, eu sei que essa linguagem já não é a linguagem corporal dela. Então eu vou buscar na linguagem corporal dela fazer esse espelhamento ou essa aproximação de maneira que seja confortável para ela me assistir. Isso é do ser humano. Se ela usa muito uma linguagem assim, eu valorizo muito o comportamento das pessoas. Daqui a pouco ela fala de novo, não, porque o comportamento é uma coisa extremamente importante. E depois, o comportamento é uma coisa importante. Eu vou pegar essa palavra, vou jogar para dentro do meu racional, e quando eu for falar com ela, eu vou dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que eu acho legal, mas o comportamento é uma coisa extremamente importante para mim. Isso inconscientemente cria essa sinergia, cria essa conexão de linguagem. Modelagem. O que é a modelagem? Modelagem é o seguinte, eu quero escalar a montanha. Decidi, vou escalar a montanha. Eu vou modelar o quê? Eu vou procurar um yogi para ficar modelando como é que aquele cara se comporta? Não. Eu vou modelar um escritor literário? Eu vou olhar nele para criar um modelo? Não. Eu vou modelar o quê? Um alpinista. Eu vou procurar um alpinista para criar um modelo. Ou seja, eu vou criar uma modelagem que será. É uma técnica que permite pensamentos, comportamentos determinados de indivíduos em situações específicas sejam utilizados para obtenção dos meus resultados para outros indivíduos. Eu vou pegar uma pessoa que tem um comportamento que já foi vencedor naquele caso. Isso não quer dizer imitar. É pegar daquela pessoa algo que ela já testou, já elaborou, já experimentou. Eu vou modelar alguma coisa dela, para saber em que caminho que eu vou. Né? Eu não vou seguir um cara que faz yoga, né, que é zen, para correr atrás de escalar o Everest. Então eu vou começar a modelar pessoas que tenham esse comportamento. Esse é um exemplo básico, mas isso serve para tudo, inclusive na formação de crianças, né, que fazem com os pais. Eles acabam modelando os pais, né, por admiração. O primeiro espectro que tem é vou modelar. Então, ele modela a mãe, ele modela o pai, ele modela o irmão, ele modela o amigo. Aquele amigo que se dá bem com a menina, ele começa a modelar. E por seguinte, é assim que a gente trabalha. A gente cria modelos. Só que esses modelos não podem interferir no nosso eu ou na nossa personalidade. Eles podem nos ajudar à obtenção de alguns objetivos mais fáceis. Por exemplo, se eu quero aprender alguma coisa, eu vou estudar em alguém que sabe. Eu estive aqui para aprender uma metodologia, vim estudar com quem sabe. É mais fácil para mim, mais produtivo do que eu ficar correndo atrás de 50 livros, entrevistando 48 pessoas para obter uma informação que ela já tem pronta. A instituição já tem testada, já foi modelada. Por que eu vou criar tudo de novo? Se esse não é um objetivo de vida que vai mudar a minha vida, esse simplesmente vai ser um elemento a mais que vai me ajudar à progressão. Ancoragem. Isso aqui é muito interessante. Lá no final, a gente, quando fizer a técnica de relaxamento, a gente vai fazer isso aqui. É uma técnica que permite com que a pessoa resgate experiências passadas, tipo de sensação que ela deseja. O que seria isso? Imagine que você tem uma situação desconfortável, seja qual for.
eu me aproximo de alguma coisa, me sinto mal, eu quero mudar esse comportamento, etc. Então esse comportamento aqui eu não gosto. Né? Esse comportamento aqui, ou essa sensação, ou essa emoção, eu gosto. Então, como é que eu me sinto nesta emoção quando eu faço isso neste momento? Eu me sinto assim, 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 me sinto super bem, me sinto seguro, me sinto... Legal. O que você faz como ancoragem neste momento? Você cria um elemento físico, ou seja, imagine que seja apertar os 2 dedos. Toda vez que eu me sentir bem assim, que eu lembrar dessa sensação, eu vou entrar nela, vou sentir essa sensação, vou me imaginar essa sensação e vou juntar os dedos. Toda vez que eu quiser voltar a essa sensação, eu junto os dedos. Para que serve isso? A gente vai falar em mais detalhe. Quando eu me deparar com essa situação desconfortável, eu vou fazer esse movimento com os dedos. E se eu tiver treinado, aquela emoção aparece. Porque a gente faz uma ligação fisiológica com uma relação emocional. É possível? Completamente possível. A gente faz isso sem querer. Quando a gente tem atitudes diante a fatos que a gente tem porque já treinou que deve ter daquela forma. Então, a ancoragem é pegar uma emoção, sentir essa emoção, interiorizar essa emoção e fazer um gatilho, uma ancoragem para que o meu cérebro lembre dela toda vez que eu conectar a ela esse movimento. Seja esse, seja esse, seja esse, seja o que for. Você ancora um sentimento. Toda vez que você precisar dele, você repete um movimento e ele aparece. Beleza? Óbvio que isso requer treinamento. Isso está dentro do conceito de PNL. Por que o conceito de PNL? Voltando. Fisiologia ligada à emoção, ligada à linguagem, ligada a pensamento. Então é isso que o processo da neurolinguística trabalha. O mapa não é território. Isso aqui é muito legal. Mapa não é território. Geralmente são elementos da realidade exterior que limitam e fortalecem uma percepção do nosso modelo como mundo. O que acontece com você não é o que você faz com isso. Ou seja, o que acontece com você e o que você faz com isso é completamente diferente. É o mapa, que você sabe disso, como você já sentiu isso, como é que você criou isso na sua mente? Esse é o mapa. Esse é o mapa. Toda vez que eu entrar nesse lugar, eu vou sentir calafrio porque esse lugar me amedronta, não gosto daqui. Simplesmente aquilo é um lugar físico. Apagou a luz, o lugar continuou o mesmo, simplesmente houve escuridão. Mas você botou na sua cabeça que toda vez que apaga a luz, que está escuro, você sente medo. Porque no seu mapa mental, na sua cognição, no seu ato de criar crenças e modelos, você diz o seguinte: escuro, medo. E na verdade não é. Na verdade, o teu mapa mental não quer dizer que aquele território é aquilo que você pensa. Ou seja, o que acontece com você, o que você faz com isso. Não é o que acontece com você que muda você, mas o que você faz com o que acontece com você que muda você. O fato de você sair na rua não muda você. O fato de você sair na rua com medo muda você. Vamos falar aqui do Rio de Janeiro. Falar especificamente do Rio de Janeiro. O ato de caminhar na rua é comum em qualquer lugar do mundo. O ato de caminhar na rua no Rio de Janeiro passou a não ser igual a todo mundo. Infelizmente. Mas é uma realidade porque o meu mapa mental disse para mim, ó, não é legal. E aí você começa a ter sudorese, batimento cardíaco, medo, insegurança. E aquela rua é a mesma rua que sempre foi. O que mudou? O território. O teu mapa mental mudou em relação àquele território. E você criou imagens que não fazem explicações físicas àquilo que você está passando. Por exemplo, a brincadeira que eu estava fazendo aqui ainda há pouco. Aquela porta não cabe na minha chave. Não cabe. A porta não cabe na minha chave. O que tem de errado nisso? Quem consegue me responder? A porta não cabe na minha chave. Está errado? Não, está errado? Não está errado. É simplesmente uma maneira de enxergar.
Então eu peguei o meu mapa, que é a minha chave, e disse que todas as portas são simplesmente meros acessórios que devem caber na minha chave, que é a minha chave. Então aquela porta não cabe na minha chave. Eu não tenho que mudar a minha chave, a porta é que tem que mudar. Isso é problema da porta, não é meu. Entendeu? Então, é uma maneira de você criar significado para as coisas, que às vezes não existem. Existem em você. Existem às vezes no seu nome, no significado que foi dado para ele, no seu gênero sexual, na sua aparência, que nada mais é do que um aglomerado de células e átomos que se somaram e deram esse contexto, e que o que a gente acha que é bonito e feio, eu tenho certeza que um ET se assusta. Por quê? Porque a referência dele é diferente. Nós somos os mesmos, depende de onde você olha. Os astronautas que saíram da Terra, o principal impacto que o cara teve ao sair da Terra foi dizer: e não é tão grande quanto eu imaginava. E né, quando eu voltar para lá, eu vou ter uma sensação diferente, porque eu olhei de fora. Eu vi que o planeta Terra não era aquilo tudo que eu imaginava. E tem uma passagem do Mário Sérgio Cortella, interessante, que diz o seguinte: perguntaram para ele assim, ele conversando com uma pessoa que entrou num nível de discussão qualquer, e a pessoa disse: você sabe com quem você está falando? E ele parou e falou assim: não. Mas você sabe por que eu não sei? Eu não sei pela seguinte consideração: nós vivemos num planeta que tem 6 bilhões de habitantes. Esse planeta está dentro de uma galáxia que tem alguns bilhões de planetas iguaizinhos desse, que está numa constelação celular, ou constelação orbital, num universo que tem alguns trilhões de coisinhas iguais a essa. Como diabo eu vou saber quem é você? Como você quer que eu descubra quem é você dentro desse contexto? O que ele fez? Ele conceitualizou a coisa de uma forma diferente. Ele saiu do eu e você, jogou isso para o mundo, que jogou para o universo, que jogou para a galáxia, e de repente aquilo que você achava que era extremamente importante passou a não representar mais nada. Simplesmente porque ele trocou o significado que aquilo tinha para você, tinha para ele. Beleza? Crenças. Isso aqui é uma coisa que na PNL se fala muito. Eu estou falando dessas coisas todas e o aprendizado que a gente tem, e vocês devem estar passando por vocês, pensando o quanto disso tudo aqui influencia na maneira como a gente aprende. Crença, imagine que eu diga que as mulheres não têm competência intelectual. Fui criado assim. Imagine, o ambiente era machista, dizia que as mulheres não serviam para absolutamente nada, que elas não está muito longe disso. Nós retrocedemos alguns dezenas de anos, ou talvez uma centena de anos, não está de longe disso, como se pensava, que essa mulher que entrou dentro de sala vai ensinar. Como é que ela vai me ensinar? Não dá atenção para ela. Eu não vou dar atenção para aquela pessoa que tem uma cor diferente da minha, ou que é de uma religião diferente da minha. Porque eu criei uma crença, generalizei, fazemos nosso respeito acerca das pessoas, do mundo. Elas são princípios que orientam as nossas ações, são coisas que acreditamos e achamos sempre verdadeiras. Então, nesse momento de crença, é um momento em que está na formação, e a psicologia fala um pouco disso, que é quando a pessoa está entre 4 e 12 anos de idade, onde ela está formando essa característica da personalidade dela. Essas crenças, elas são extremamente importantes. Porque aqui você passa a informação onde você vai conseguir, eu vou falar um pouquinho mais à frente, gerar o que a gente na análise transacional fala de script. Eu estou amigo aqui. Ou é psicólogo? Não, eu fiz na formação. Então o script, o que ele faz com a gente? Ele nos limita. Né? Eu acreditei naquilo, eu vi tanto na minha vida que as mulheres eram incapazes intelectualmente que eu acreditei naquilo, criei um script. E toda vez que eu me deparo com isso, eu crio uma situação para que esse script seja reforçado. Eu vou torturar ela,
vou enchê-la de perguntas, vou ficar examinando em casa aquela matéria para pegá-la pelo pé até o ponto que dizer assim, isso eu não sei. Falei, não disse que você não sabia. Tá vendo? Sabia. Não adianta acreditar. Eu sabia que não ia dar certo. O que eu fiz agora? Eu reforcei uma crença. Eu reforcei um script. Então, toda vez que você acredita piamente em alguma coisa, e essa coisa às vezes foge da natureza, da compreensão racional, mas ela é uma crença, você interiorizou, você criou um script, você vai correr atrás a vida inteira para reforçar esse troço, para que esse troço se torne verdade. Isso vai atrapalhar o teu aprendizado. Isso vai te obstruir. Isso vai impedir que você faça uma progressão na sua vida profissional e na vida pessoal. Porque essa crença vai ser sempre limitante. A crença, ao contrário do fator religioso, a crença, nesse sentido, sempre é limitante. Porque ela fecha. Você está dizendo que a gente não tem que ter crença. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode acreditar no que você quiser. Agora, a crença que te limita, essa você tem que analisar. O porquê que você tem dificuldade de aprender determinadas coisas. Porque dentro desse porquê pode ter uma crença limitante que alguém colocou em você ou que você desenvolveu no decorrer do tempo. Beleza? Aqui, até agora, tudo bem? Bom, aqui a gente tem as fases de aprendizagem. As fases de aprendizagem, a primeira fase de aprendizagem, está a incompetência inconsciente. Isso aqui está dentro do conceito de PNL de aprendizagem. Tá? Como se aprende dentro do conceito de programação neurolinguística. A primeira se chama incompetência inconsciente. Não sabemos fazer algo e não sabemos que não sabemos. Vamos pegar o exemplo aqui do carro, que é sempre o mesmo usado, e ele é muito interessante. Uma criança de 4 anos de idade, de 3 anos de idade, ela é incompetente, inconsciente no fato de dirigir. Correto? Ela não sabe nem pouco para que serve um carro. Muito mesmo. Se ela tem vontade de dirigir, então ela é incompetente e inconsciente. Ela não tem nem o mero desejo de um dia aprender a dirigir. Nada, não passa. Ela é incompetente e inconsciente. E essa é a primeira fase do modelo de aprendizagem. E esse modelo de aprendizagem se aplica a qualquer coisa. Você hoje tem algo que é incompetente e inconsciente. Se entrar alguém aqui falando de alguma coisa sobre Marte, por exemplo, sobre a questão de uma descoberta que foi feita ontem no território de Marte, que a molécula, não sei, eu sou completamente incompetente e inconsciente desse fato. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, porque eu nunca pensei nesse assunto. Então eu sou incompetente e inconsciente. Isso não se pega a criança especificamente. Se pega qualquer assunto em que você não tem competência e você é completamente inconsciente que ele existe. Beleza? Segundo, a incompetência consciente. Ou seja, vamos avançar a idade, botar aí 14, 15 anos, 12, 13 e tal. Essa pessoa sabe que ela é incompetente para dirigir, mas ela é consciente de que existe um carro e que ela pode aprender a dirigir. Se ela frequentar uma escola, sabe que para dirigir tem que aprender, para dirigir tem que estudar, então ele saiu da camada inconsciente e foi para a camada consciente. Continua sendo incompetente. Ele não tem competência para dirigir, mas ele sabe e tem consciência que ele precisa aprender a dirigir para poder conduzir um carro. Okay? Aí a terceira fase nós chamamos de competência consciente, ou seja, podemos dirigir, já entramos numa escola de automóvel, começamos a aprender a dirigir, eu tenho competência, mas eu sou plenamente consciente. O que quer dizer isso? Todo o meu ato tem que ser pensado. Eu sei o que ajeitar o espelho, a primeira, a velocidade tal, a segunda, a terceira tal, essa aqui a terceira, eu tenho que dirigir aqui, quando eu chegar perto da curva eu tenho que reduzir. Esse cara aqui, ele aprendeu a dirigir, ele está com uma competência e ele é consciente que ele possui essa competência. Beleza? E aí chega no elemento final, onde você tem a competência inconsciente, que é, obviamente, quem dirige há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, etc, etc, aumenta o carro, desliga o rádio, fala no celular, conversa com a mulher, discute com não sei quem, fala com o vizinho, pensa no trabalho. O ato de dirigir está aqui. Ó.
foi para o inconsciente. A competência dele não está mais no consciente. Ele não tem que ficar pensando no que fazer a cada segundo que ele vai fazer. Ele tem uma competência, mas ele já é uma competência inconsciente. Isso serve para qualquer coisa, para um piloto de Fórmula 1, para um piloto de caça, para quem for, para um açougueiro, para sei lá quem. Eu, se tiver que desossar um boi, eu vou ter que estudar um horror. Já viu os caras desossando? Parece que o cara já sabe que ali tem uma alcatra, do outro lado tem um filé mignon, porque ele já fez aquilo diversas vezes, já está aqui, está na competência inconsciente. Ele não tem que trabalhar dentro do modelo mental consciente, não tem que formular as atitudes para poder fazer, porque ele já está dentro do modelo inconsciente. Beleza? Qualquer dúvida é só falar. O mapa mental da aprendizagem, que é o mapa da aprendizagem, isso aqui resume, eu não vou falar isso porque é um exagero, mas esse desenho fala quase tudo que, em termos gerais, está dentro da programação neurolinguística, um pouco talvez dentro da inteligência emocional. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui diz assim, isso aqui é os sentidos: visão, audição, sinestésico, movimento, olfato, degustação. Aí ele está no território. Eu estou no território. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, vocês estão vivendo movimentar, ou vocês vão estar se movimentando. O cheiro do restaurante vai afetar você em alguma coisa. Agora imagine o cheiro de restaurante quando você está com fome. Ele faz ele provoca uma emoção em você completamente diferente se eu tiver acabado de almoçar. Certo? Então, o evento externo provoca um outro comportamento mediante ao teu estado. Como é que seria isso? Aqui você tem um sentido externo e aqui você tem um filtro. Por omissão, por distorção, generalização, valores, crenças, igual. Aqui, Clara, tudo de informação prévia. Aqui estão as suas crenças, aqui estão todos os valores que você admite. Como é que você aprendeu que aquela bandeira representa o Brasil? Como é que você aprendeu que aquela imagem representa um carro? Como é que você aprendeu que ao assinar o sinal vermelho você não deve atravessar? Porque você criou elementos aqui que fazem essa primeira interpretação antes que isso decodifique. Beleza? Então isso vai para o teu mapa interno. Esse mapa interno faz a representação interna daquilo que você viu, junto ao que você aprendeu, e fala, opa, não vou atravessar porque o sinal está vermelho. Beleza? Então, qual é o meu estado? Não vou seguir porque o sinal está vermelho. E ele vem para cá, cria uma fisiologia de parar. Se eu vinha correndo, eu paro. Mesma coisa que o carro. E ela vai gerar um comportamento. O que é esse comportamento? Toda vez que eu estiver caminhando e for atravessar a rua, tiver um sinal vermelho, o que eu faço? Eu paro. Então eu parti de um elemento visual, criei uma educação, ou foi um aprendizado aqui, que criou uma representação interna, que gerou um estado, gerou uma fisiologia que transformou na catástrofe. Isso aqui está dentro de todo o conceito de aprendizagem. Eu vou dar uma frase, vou até escrever essa frase aqui para dizer para vocês como é que funciona isso. Letra não é das melhores, mas estou estudando. Eu não estou afirmando que ela roubou o livro. Uma frase. Sabe? Cheguei para você, olha, eu não estou afirmando que ela roubou o livro. Não diz muita coisa, tá? Não diz. Então, como é que essa mensagem se transforma com simples ênfase?